Olá, caríssimos professores, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Comigo, professora Irislene. Satisfação te encontrar aqui mais uma vez. A gente já está caminhando aí para as últimas aulas, não é mesmo? E aí o coração já começa a ficar acelerado, porque tivemos aí muitas temáticas boas, muito conhecimento que vai ser levado aí para a vida. Tenho certeza que vocês farão isso. Eu, assim, curto muito as aulas de educação física por conta das temáticas que fazem com que me obriguem a cuidar da minha saúde. E acredito que vocês também vão se sentir assim muito satisfeitos, né? Se sentirem aí com muita vontade de cuidar da saúde de vocês, ter aquele olhar atento. Afinal de contas, aqui o nosso corpo é um templo que precisa ser cuidado, precisa ser pensado, né? Para a gente demonstrar todas aquelas habilidades que a gente tem, né? A gente conseguir se comprometer com tudo que a gente pretende fazer, os sonhos que a gente deseja realizar, a gente precisa hoje cuidar lindamente desse corpo, tá bom? E aí já fica essa mensagem inicial para vocês, caríssimos. E aí vamos iniciar nossa aula então? Já pega seu caderno, já começa a fazer aquelas anotações, aquele mapa mental que vem conteúdo novo aí para a gente trocar uma ideia muito boa. Então dá uma olhada nesse slide, olha só. A aula de hoje é a aula de número 15. E nessa aula de número 15, falo com vocês, caríssimos, sobre manifestações aí culturais dos esportes de aventura, esportes na natureza. Olha que coisa boa, gente. Olha que maravilha, não é mesmo? Eu, professora Iris, assim, tenho assim uma paixão por diversos esportes aí, em especiais aí os esportes individuais, as práticas que fazem com que eu trabalhe aí a minha confiança, que trabalhe aí o meu controle emocional, que trabalhe aí a minha força, que trabalhe em diversas competências, habilidades e condicionamentos. E aí, eu trago para vocês aqui algumas dessas práticas que vocês podem aí fazer uma escolha futuramente e vivenciarem, tá bom? Então, bora ver o que tem na nossa agenda de hoje. E nessa agenda de hoje, caríssimos, eu falo com vocês a respeito do que, Prof. Iris? Olha só, a gente vai abordar aqui a respeito do universo dessas práticas de esporte, de aventura na natureza e na sociedade. Tipos e características dos esportes de aventura, tipos e características dos esportes na natureza, os esportes de aventura e natureza em Rondônia também. A gente já tem aí diversas práticas muito interessantes a se realizar, né? Reunir aquela galera, reunir aí os familiares, os amigos e se desafiar, não é mesmo? E aí nesse universo das práticas de esporte de aventura e natureza, eu já começo fazendo aí uma pergunta, uma proposição geradora aí para vocês. Olha só, a pergunta é a seguinte: você pratica atividade física e ou um esporte de aventura na natureza? Fala aí para mim, caríssimo estudante, eu quero saber. Ah, prof, eu já pratiquei aí diversas práticas, eu já fiz aí algumas trilhas, eu já fiz aí ciclismo, eu já fiz aí uma caminhada longa, eu já fiz um trekking, eu já fiz uma escalada. Não, professora, eu não fiz nada disso, eu tenho vontade. Então, na hora que surgir uma oportunidade, eu vou fazer. E eu fico feliz e fico, assim, muito contente que você tenha essa experiência ou venha querer ter essas experiências. Como eu falei anteriormente, tudo isso traz mais confiança. Eu acho que é a primeira palavra que traz pra gente quando a gente busca um esporte de aventura, principalmente aquele que fica nos nossos sonhos, nos nossos imaginários, é trabalhar essa confiança, né? E essa confiança não só na realização dessa prática, mas como um todo na vida. A gente passa aí a ter olhar para a gente, olhar para dentro e falar assim, nossa, eu consigo, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo outro também, eu consigo alcançar um objetivo diferente. E aí, a história dos esportes de aventura e esporte na natureza fazem muito isso. Além do que, né, gente? Fazer exercícios envolto aí pela natureza não tem coisa melhor, né, do que você fazer alguns exercícios em local fechado. Se você tem essa oportunidade, aproveite, tá bom? Isso!
E aí eu já começo falando para vocês que há diferentes propostas de delimitação aí com relação a esses esportes. Então a AFAM, que significa atividades físicas, tá? De aventura na natureza. A gente tem aí práticas corporais de aventura, a gente tem esportes radicais, a gente tem esporte na natureza, a gente tem esportes de ação e aí características que permeiam, né, esses nomes, professor engasgou. Essas definições, a gente encontra o quê? Características que são muito recorrentes nesses esportes. Vertigem. Então, é comum dar uma vertigem? É comum. Tem um risco, e esse risco é calculado? Tem. Tem muita aventura? Tem também. Então, você vai ver desses apontamentos desses esportes aqui, a gente vai ver essas 3 palavrinhas, tá bom? Muito bem. E ainda falando sobre essas características dos esportes, esporte de aventura na natureza, a gente observa um baixo nível de previsibilidade, porque você nunca sabe o que você vai encontrar no caminho, né? Por exemplo, você vai fazer uma trilha, pode surgir uma cobra no caminho? Pode. Pode ter, você está fazendo ali um percurso que é com algumas passarelas de madeira, de repente pode não ter mais passarela? Pode. Então é um pouco imprevisível. Pode acontecer de cair uma chuva de repente? Pode acontecer. Então sempre vai haver algo imprevisto que possa acontecer. Tá? Então, um baixo nível de previsibilidade. Então, a gente tem uma noção do que pode acontecer, mas a gente não tem totalmente 100% noção das surpresas boas ou, às vezes, nem tão boas que podem acontecer. Mas a gente tem que estar sempre precavido, né? Estudar o local, estudar o ambiente, né? Tudo isso é importante. Disposição para o risco, tá? Busca por emoções, isso aí é o passaporte-chave aí. Presença de novas amizades. A gente normalmente quando faz essas práticas acaba encontrando outras pessoas que têm as mesmas afinidades, que têm gostos parecidos, né? Que também estão ali se desafiando, também estão trabalhando sua confiança, também estão trabalhando suas forças, suas competências, suas habilidades físicas, tá? E claro, tudo isso é envolto aí em contato com a natureza, certo? Muito bem. O que mais que a gente observa? Olha só, o seu alvo é o esporte, né? Como uma prática aí que estabelece relações intersubjetivas com a natureza, a fim de extrair dela, né, uma interação, um contato maior, um bem-estar. Então, o que eu quero da natureza? Eu quero um bem-estar, eu quero algo diferenciado do que eu tenho no dia a dia no urbano. Então, eu vou ter contato com essa natureza. Tudo bem? Buscar esse equilíbrio, né? Como tá aqui o avatar da professora Iris. Que mais que a gente pode observar? Olha só. Definindo os esportes de aventura e natureza. A gente entende, então, que é um conjunto de práticas esportivas formais e não formais, vivenciadas aí a partir de sensações, a partir de emoções e comprometidas aí com a sustentabilidade socioambiental. E a gente tem uma aula mais à frente, mais precisamente a última aula, em que a gente fala desse ambiental, né, de práticas ecológicas, de fazer várias práticas em meio à natureza, mas também fazer com que essa natureza, com que esse meio ambiente, ele não seja prejudicado com as minhas ações humanas. Certo? Tranquilo? Muito bem. Por que atividades ao ar livre? Né? O ser humano precisa de tomar um sol, precisa de um ar fresco, né? Precisa vivenciar o que é o natural. Então, as atividades ao ar livre aí são muito mais divertidas, né? É saudável. Meu corpo entende que é saudável. Não só para o meu corpo, mas também aí para o meu cérebro, para a minha mente, para também uma outra dimensão, a dimensão social. Tudo bem? Isso. Ajuda aí o nosso corpo, a nossa mente a lutar aí contra a negatividade, a aliviar aí o estresse e até mesmo combater a depressão. Então vai melhorar o meu foco, vai aumentar a minha criatividade
E também a natureza vai fazer com que nos recupere, nos fortaleça o nosso sistema imunológico. Então, pessoas que têm contato direto com a natureza são pessoas mais saudáveis, se sentem mais saudáveis, demonstram-se mais saudáveis, ok? Ficam menos suscetíveis aí a resfriados, né? E outros tipos de doença. O que mais que a gente pode trazer? Então, a gente observa aí que tem diversos benefícios, né? Entre esses benefícios aí das atividades, das práticas corporais de aventura e natureza, a gente pode observar que essas práticas propiciam aí a valorização do meio ambiente. Primeiro de tudo, caríssimos, valorização aí do meio ambiente, tudo bem? E também aí a modificação aí de atitudes cotidianas que a gente tem em relação a esse meio ambiente. A gente também consegue perceber aí, caríssimos, que vai favorecer atividades que trabalhem a sensibilização, a conscientização ambiental. A gente também tem grande potencial aí de construção de valores pessoais, valores sociais, além do que, prof? Além de ajudar aí, olha, a liberar hormônios. Hormônios esses que são responsáveis por atuar aí no combate ao estresse, na regulação do humor e no aumento aí da sensação de bem-estar, caríssimos. E para finalizar ainda, não menos importante, a gente observa também um potencial, tá, de oferta de sensações aí e emoções prazerosas e muito significativas para mim, para você, para todos nós. Tudo bem? Isso aí. Sempre que tiver oportunidade, procure fazer práticas ao ar livre, né? Com o sol da manhã, com o sol do finalzinho da tarde, aquele pôr do sol lindo, aquela paisagem maravilhosa. Eu gosto muito de registrar esses momentos com fotos e assim eu pego assim cada pôr do sol e cada nascer do sol lindo, né? A gente consegue se sentir regenerado. Isso traz uma paz interior, nos faz buscar e querer mais uma saúde, um equilíbrio emocional, um bem-estar, né? É algo totalmente inexplicável. E aí, quais equipamentos então, Prof. Iris, que eu posso estar utilizando? Você vai buscar roupas mais leves, né? Calçados mais leves, que tenham uma secagem mais rápida, né? Além do que? Um tênis, né? Ou uma bota, dependendo da prática que você vai fazer, uma bota, uma botina apropriada para essa prática, que lhe dê aí uma estabilidade na hora que você for pisar, que você for caminhar. Um boné, um chapéu, um protetor solar também, óculos escuros, água, importantíssimo sempre estar hidratados. E uma comida, um lanchinho ali, nada carregado, nada gorduroso, salgado demais ou doce demais, tá? Tudo em equilíbrio para manter você até terminar aí essas suas práticas. Você também pode utilizar, dependendo aí das práticas, bússolas para ajudar vocês, né? GPS para ajudar aí nessa orientação aí espacial, aplicativos no celular, mapas da região, sabe aqueles mapas? Eu mesmo quando eu vou viajar eu gosto de me utilizar do GPS, mas também gosto daqueles mapas que você abre assim para olhar onde é que está a estrada, a trilha, para que lado e você percebe a orientação solar, é sempre muito bacana, né? Kit de primeiros socorros, porque a gente fica sempre muito suscetível a uma picada de um inseto, a um arranhão, um machucado, enfim, né? Muita coisa pode acontecer, inclusive nada, mas ser precavido é o que é mais interessante a gente fazer. Produtos de higiene pessoal, uma mochila, um saco de dormir, barraca, né? Se caso você for aí acampar. Então, sempre estar atento aí. Imaginar, eu vou ficar quantas horas fora? Quantos dias? O que eu precisaria nesses dias se eu estivesse na minha casa e que eu posso carregar na minha mochila, que eu posso carregar para esse espaço, que não vá prejudicar também esse espaço, né? Que não vá contaminar esse espaço, que não vá deixar vestígios, resíduos prejudiciais aí para mim ou para quem vier depois de mim, certo? A gente tem que pensar no hoje, mas também tem que pensar nas próximas gerações, gente. Então, já observando tudo isso, a gente também tem que fazer uma limpeza no local onde a gente ficar
para realizar essas práticas de aventura ou eventos em meio à natureza. Nas atividades de aventura, né? Onde que eu posso praticar, prof? Eu posso praticar aí, caríssimos, no meio natural, eu posso praticar aí no meio urbano e eu posso praticar também em meios artificiais, tá? Este ano eu tive a oportunidade de fazer diversas práticas que eu nunca tinha feito, né? Algumas eu já tinha feito, aí, tipo uma tirolesa, mas esse ano, por exemplo, eu fiz uma tirolesa com bike, né? Mais de 1 quilômetro para cima, né? Acima do solo, e foi assim fantástico, uma experiência incrível. Entre outras práticas que eu fiz também, em contato com a natureza, na serra, enfim. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazer qualquer prática em que vocês possam ter um contato maior com a natureza, vocês vão se sentir melhor. Vocês vão observar, ter perspectivas diferentes do entorno de vocês, das possibilidades, das potencialidades de vocês. Porque foi assim que aconteceu com a Prof. Iris também, tá bom? Tipos e características que a gente pode observar nesses esportes, né? A gente tem diversos esportes aí, aquáticos, né, na neve, terrestres. Então, quando a gente fala, e aí eu vou pedir para o meu diretor abrir esse slide aqui, para você poder olhar um pouquinho mais de perto. Abre aí para nós, diretor, esse slide. Olha só, a gente tem aí, obrigada, a gente tem aí esportes de aventura. O que eu observo nesses esportes de aventura? Eu tenho condições de incerteza, tá? Eu tenho aí também, em relação ao meio, né, e de risco calculado. Como eu falei para vocês, eu posso realizar eles no ar, na neve, no gelo, na água, na terra. Eu posso praticar em ambientes naturais. Já quando eu falo aí de esportes radicais, o que eu observo? Condições de risco, calculado também. Realização de manobras mais arrojadas, mais controladas. O desafio pode ser muito maior, pode ser extremo, ok? E pratico eles em ambientes naturais e artificial também, gente. Olha só como é interessante. Atividade de aventura, né? Quais são os motivos aí da procura? Então, ter experiências que têm um risco controlado, e aí é um elemento total de prazer, que tenham superação, que foi o caso aí da professora Iris, né? Com práticas aí que trabalhavam aí a superação dos meus limites, construindo valores pessoais, além também da vivência lúdica, né? Descompromissada. Você tá aí de férias, você tá com a sua família, né? Você tá com seus amigos e você tá querendo algo novo, experiências novas, né? Guardar aí na memória. Então, é importante a gente observar aí essas características, esses motivos. Essas práticas de aventura alternativa, o que eu poderia citar para vocês? O slackline, que é lá em cima daquela faixa, né? O skate, o ciclismo, o rapel, o arvorismo, o trekking. Então, tem diversas práticas e a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. Olha só, o slackline. O slackline é um tipo de atividade de aventura realizado aí num espaço natural ou urbano. Ele tem aí capacidades físicas envolvendo a força, então eu vou trabalhar aqui em cima dessa faixa, fazendo esse controle da minha força, como também trabalhando aí o equilíbrio, tá? A flexibilidade, a agilidade e a coordenação motora. E ele vai aí estimular a atividade de superação também. Muito legal, né? Perfeito. O slackline e algumas especificidades. Se nós pudéssemos aí, então, traduzir o que viria a ser isso, a gente teria como uma corda bamba. Sabe aquela prática que a gente já deve ter visto em alguns filmes militares, ou até mesmo ter vivenciado, ou algum parente, né, que foi militar e fez lá numa corda bamba? Então, o slackline, ele está muito relacionado a isso, só que com essa faixa, né, com essa fita. E aí o objetivo dele é
equilibrar assim uma fita de nylon estreita e também que é muito flexível. Então ela fica subindo e descendo, ela fica tensionada, porém ela tem essa possibilidade de flexionar, né, de baixar e de subir, atravessando aí de um ponto para o outro e permanecer uma mesma posição, né, sem que você caia, sem que você toque o solo. Suas extremidades devem estar fixadas em postes, em rochas ou até mesmo em árvores. Tudo bem? Quais são os tipos aí? A gente tem aí o trick line com manobras, a gente tem o waterline nas águas. O primeiro é uma modalidade mais praticada, é a mais praticada porque fica aí cerca de 30 centímetros, tá? Do solo. O outro, na água, a gente já tem essa prática na água, fazendo esse trabalho, e se você cai dentro, fica imergido pela água. Tem o high line, que é nas alturas, superior aí 5 metros, e o yoga line. Esse primeiro aqui, em distâncias maiores, trabalha aí habilidades e condicionamento praticados com fitas em comprimentos a partir aí de 20 metros. O Yoga Line vai trabalhar mais a questão da concentração, do relaxamento, certo? Trabalhando exercícios de yoga, como o próprio nome diz. A gente tem também, olha só, o skate. O skate é tido aí como radical. A gente tem aí diversas representações aí na mídia. O motivo dele, né? O objetivo seria aí realizar manobras deslizando no solo, com ou sem equipamentos, sem obstáculos, aliás, equilibrando-se aí sobre um skate, que é essa prancha aqui com rodinhas. Certo? Muito bem. Que possui 2 eixos, tem os rolamentos e tem 4 pequenas rodinhas aí para sustentar você em cima dessa prancha. A gente tem também aí o ciclismo, e o ciclismo na estrada tem como tipo ciclismo na estrada, na pista, tem o mountain bike. O objetivo vai ser pedalar aí geralmente longos quilômetros, tá? Os principais benefícios que a gente observa é o fortalecimento das musculaturas dos membros superiores e inferiores, né? Principalmente a dos inferiores, e diminuição aí do estresse. Os locais que a gente pode trabalhar com esse ciclismo, realizar esse ciclismo, seria em meio natural ou no meio urbano, tranquilamente. A gente também tem aí o rapel, e o rapel a gente pratica, é uma prática também corporal de aventura, onde trabalha aí a minha força, a minha flexibilidade, a minha coordenação, a resistência. Tudo bem? Eu vou subir aí nesses paredões. E aí eu vou trabalhar também, olha só que interessante, a autoconfiança, a consciência corporal, a capacidade de concentração, né? Vai trabalhar também a sua respiração, o pensamento estratégico. Vou aprender a lidar aí com os meus medos. Todos nós carregamos medos, né? E essas práticas aí, elas vêm para trabalhar isso também, caríssimos. Identificação aí de possíveis dificuldades, novos ambientes, superação desses obstáculos, prazer aí da conquista. É tão bom, né? Quando a gente consegue realizar aí diversas práticas, e essas práticas nos tornam mais confiantes, nos deixam aí com mais segurança, fazem com que a gente observe as dificuldades de uma forma totalmente diferente, superando aí esses obstáculos, não é mesmo? E isso é muito bom a gente observar. Então, força, flexibilidade, coordenação e resistência aí no rapel. Outro esporte a evidenciar é o esporte aí do arvorismo. E esse percurso ele é preparado de maneira estratégica. Eu vou me utilizar de cabos de aço, de corda, e vou também aumentar o desafio e a minha adrenalina. Que características que eu encontro? Eu encontro aí uma travessia numa plataforma montada no alto das copas das árvores, tá? Ultrapassando em diferentes tipos de obstáculos. Eu posso ter escadas, pontes suspensas, tirolesas, entre tantas outras aí atividades. Tem o trekking. E o que é o trekking, prof? É aquela caminhada longa, sabe, com mochilão? Então, ela vem de origem aí africana, tá?
e vai significar migrar, sair de um ponto a outro aí para trabalhar percursos, períodos longos de deslocamentos e também distâncias. Vai dizer respeito a longas e difíceis caminhadas realizadas aí pelos exploradores em direção ao interior do continente em busca de novos conhecimentos. E aí, dentro dessa caminhada, caríssimos, que vocês podem estar realizando também na região de vocês, que nós temos aí muitas regiões aí com mata, né, com muita natureza, algumas serras, né, algumas pequenas colinas, algumas regiões aí com altos desníveis. A gente consegue fazer, por exemplo, um trekking desse. A gente pode começar aí com uma trilha, né, e começar a fazer esse trekking. Esse trekking, a gente pode fazer ele de forma individual, posso fazer ele em grupo, posso fazer ele de forma assistida e também posso fazer como uma competição. O trekking assistido, ele vai me garantir aí que cada grupo ou responsável por todo esse equipamento, ele leve aí esse material pra gente. O trekking de competição, eu já vou realizar com equipes com 3 ou até 6 pessoas, vai envolver práticas de velocidade, vai ter longas distâncias e esse percurso pode durar aí um dia. Olha que legal! Então é muito tempo caminhando, refletindo sobre a vida e se exercitando, correto? Muito bem. Que espaços que eu posso utilizar? Terrenos com trilhas, com vários tipos de obstáculos, com recompensas trazidas aí pelo contato da natureza, ok? Diversas paisagens aí exuberantes, tá? A gente pode estar observando coisas que a gente não vê quando a gente está na área urbana, preservação do meio ambiente, noção aí de ação humana que pode interromper aquele espaço, que pode prejudicar ou não. A gente pode realizar em qualquer terreno, realizando aí caminhos de cobertura asfáltica também, sem cobertura asfáltica, aliás, tá? Então a gente vai embrenhar no meio da mata para fazer esse trekking, tá? Muito bem. Tipos e características aí desses esportes de aventura na natureza. Olha só. Então a gente tem que observar que eles vão trabalhar aí diversas emoções. Emoções como autoconfiança, que eu falei para vocês, autoconhecimento, autorrealização, autocontrole, autoestima, né? Vão me trazer aí, ó, uma paz, uma tranquilidade, além do que eu vou estar realizando em meio à natureza. Vai favorecer os contatos, né, para a gente pensar e trabalhar a preservação ambiental, as amizades, a sustentabilidade, o cuidado com esse meio ambiente. Eu também consigo fazer aí diversas práticas como yoga, né, a falsa baiana, o plugin, né, que a gente vai poder fazer retiradas de resíduos, né, deixados aí por ação humana, fazer recolhimento desses lixos, desses descartáveis, desses materiais e depositá-los no local correto. A gente consegue fazer slackline, a gente consegue fazer corrida, consegue fazer ciclismo, consegue fazer caminhada, uma escalada, enfim, tem muita prática aí para se realizar. Tudo isso vai trabalhar diversas possibilidades, principalmente as dimensões biopsicossocial, tá? Porque vai ampliar a minha percepção com relação à natureza, né? Vai ampliar a minha observação com relação ao movimento humano, vai melhorar o meu condicionamento físico, as minhas capacidades, força, flexibilidade, equilíbrio, agilidade, velocidade, né? Coordenação, tudo bem? Além das particularidades fisiológicas em relação ao meu corpo, né? Em meio aí a essa natureza. Muito bem. Uma dica para vocês. Quando forem caminhar aí perto de cachoeiras, tá? De lagos, de rios, de riachos, tá? Incluindo aí açudes, fontes e muito... a gente tem que ter todo um cuidado com esse espaço, tá? E isso vai trazer um reforço, um alívio, né? Um bem-estar maior para a minha saúde emocional. Então, busquem daí um mergulho. Se não sabe nadar, é bom que esteja acompanhado de pessoas que saibam, né? Ficar em um local mais raso, né? Sempre com segurança, ter uma segunda pessoa para dar ali suporte e aproveitar os ambientes, os presentes naturais que a gente tem, tá?
Isso tudo vai favorecer aí a circulação sanguínea, porque os nossos vasos vão poder dilatar aí, né, pela água fria, o nosso corpo aí vai expulsar as toxinas, vai liberar as endorfinas e vai fazer com que você, nós, né, possamos aí nos sentir muito melhores. Isso. A gente pode realizar práticas também, olha só, endurapé, corrida de orientação, le parkour, escalada indoor, né? Asa delta. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Meu sonho é realizar um voo aí, né? Voar de asa delta, né? Eu não sei ainda se eu tenho coragem, mas vontade eu tenho, tá? Muito próximo disso acontecer. Olha a professora querendo voar, né? Se sentir como um pássaro. Parapente, bicicross, motocross, tirolesa. Tirolesa eu já fiz algumas bem diferentes, eu até contei aí uma para vocês, né, que foi com a bike. Olha que legal. Esporte de aventura em Rondônia. Então, desses esportes que eu mencionei, tem vários aqui na nossa região. E agora eu chamo vocês para assistirem comigo aqui essa matéria jornalística para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa temática de hoje. Assiste aí comigo. Respire fundo, se aqueça, passe o filtro solar e avise ao coração que vem aventura por aí. Na terra, na água, no ar. Vamos em busca dos esportes de aventura praticados em plena natureza, cercado pelas belezas da selva amazônica. Ecologia e adrenalina. Imagina unir uma atividade radical a paisagens da natureza. Vilmark sabe bem o que é isso. Pratica moto em trilha há mais de 20 anos. Todo final de semana é assim. Ele coloca os equipamentos necessários e indispensáveis, pega a moto que é específica para a trilha, une os amigos, deixa a cidade para trás e parte em busca de novas aventuras. Começou exatamente assim, porque gostar de pilotar já é uma paixão sem limite, eu diria. Mas pilotar na natureza é indescritível, não tem nada que supera isso. É muito gostoso. Então, uni o que eu gostava, que é moto, junto à natureza, que também é outra coisa que eu amo. Os esportes radicais e de aventura na natureza começaram há muito tempo. Alguns nem eram considerados esportes. Com o passar dos anos, foram se encaixando em alguma prática esportiva. Porém, também teve um período de afastamento do contato do homem com a natureza. Já em meados do século XX, esses esportes radicais praticados em meio à natureza conquistaram cada vez mais adeptos. O homem resolveu voltar às origens e ficar mais próximo da natureza. E unir o esporte a essas belezas da nossa Amazônia, o resultado é muita adrenalina. O esporte de aventura na natureza, como o nome já diz, é praticado ao ar livre, sob a influência de sol, frio ou chuva. Mas essa prática exige muito mais do corpo e do emocional do praticante do que outros esportes urbanos. É preciso muito preparo físico e psicológico. Os esportes da natureza, eles precisam de um preparo maior, porque vão ter mais obstáculos onde você passa, né, como buracos, como rochas, como grama, como às vezes uma lama. Então é necessário ter mais preparo físico, ou seja, preparo tanto cardíaco, né, como resistência também. Os esportes mais praticados na natureza aqui na nossa região são a escalada, o rapel, o ciclismo, o motociclismo e o trekking, que é a trilha, caminhadas ou até mesmo corrida. Então, as minhas dicas para quem quer iniciar nos esportes da natureza é primeiro fazer um preparo físico, né? Você precisa estar preparado, não vá sozinho para um esporte da natureza. Você precisa estar acompanhado para sua maior segurança, levar equipamentos de segurança como capacete, a própria água, lanternas. Isso também é legal.
e sempre deixar alguém avisado na cidade que você está indo praticar esse esporte, porque caso aconteça algum acidente, essa pessoa já vai estar ligada de que você não voltou a tempo do previsto para a atividade. Além de ter o treinamento físico, né, da pessoa ser já condicionada para esse tipo de atividade, é necessário ela ter o acompanhamento de alguma pessoa que seja mais experiente do que ela, para ter uma segurança maior quando a pessoa estiver praticando esporte. Muito bem, caríssimos. E aí a gente tem algumas práticas, né? Foi mencionada no vídeo sobre as práticas aqui na nossa região. E a gente tem aí a prática do parkour no ambiente aí urbano. A gente tem prática aí de parapente, né? A gente tem prática aí do campeonato estadual de ciclismo, né? A gente tem diversas práticas aí bem interessantes. A gente também pode trazer aqui a respeito da prática do skate, do slackline, tá? Rapel sobre a ponte do Rio Madeira. E aí, a gente falou tanto de tantas práticas, chegou aquele momento para a gente realizar nossas atividades aí, né, relacionadas a essa temática. E aí, o nosso exercício mais de hoje vai ser o seguinte, olha só. Então, a ideia aqui é que vocês exercitem aí as amarrações. Prof, tem a ver aí com os esportes? Tem. A gente utiliza assim de cordas para diversas práticas. Que tal aprender ou buscar ou expor aí para os colegas diversos tipos de nós e amarrações? Então nós vamos fazer demonstrações aí de paracordes, né? De nós. Então nós vamos exercitar aí esses nós, essas amarrações que poderão nos ser muito úteis nas práticas que a gente for realizar ou no nosso dia a dia também, tá bom? Então vocês vão providenciar aí pedaços de cordas, tá? De tecidos mais trançáveis aí, vão observar algumas instruções que tem aqui ou vão buscar um pouco mais e vão fazer o registro aí dessa prática, dessa construção de vocês. Vão preparar as estações de trabalho e vão demonstrar aí como que faz isso. Vocês podem fazer até uma exposição aí no pátio da escola de vocês, tá bom? Então a gente tem diversos tipos de nós e aí você pode aproveitar essa tela aqui para tentar representar esses nós e dizer como que foi para vocês a experiência, tá bom? Depois me conta como é que foi aí essas práticas, certo? Olha só, tem muito nó bacana, divertido aí, interessante para a gente aprender, se utilizar e usar também aí nas nossas práticas aí de esporte de aventura e na natureza. Tudo bem? A gente fica aqui na nossa parte mais teórica e já, ao rodar a vinheta, a gente vai fazer a correção das atividades, a gente vai fazer a revisão e a correção das atividades. Espero vocês!